Bom dia, turma. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre citoplasma e seus componentes, certo? A gente sabe que a célula, ela pode ser diferenciada de duas formas, né? Células eucarióticas e células procarióticas. E de acordo com sua diferenciação, a gente também tem a composição celular, certo? Então vamos lá ver como é que podemos falar sobre as células, né? Opa, deixa eu afastar minha postinha para cá. Citoplasma, gente. O citoplasma, ele é formado pelo material gelatinoso que a gente chama de citosol. Esse citosol, ele é várias moléculas, substâncias misturadas que formam esse citosol. Tem íons, sais, aminoácidos, proteínas, obviamente água, nutrientes energéticos, certo? É aqui a gente tem a célula e sua composição, né? Uma figura representativa, onde a gente tem mitocôndria, a gente tem o núcleo, a gente tem aqui o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, e entre outras moléculas dispersas no citosol, certo? Eles estão no citosol, ok? Então, no citoplasma, gente, de células eucarióticas, eles podem ser, sim, diferenciadas de células procarióticas. Por quê? Porque nas células procarióticas, as organelas que a gente possui, a gente encontra, é o DNA, certo? E os ribossomos. Por quê? Porque e citoplasma, né? O citosol. A gente possui o citosol, ribossomos e o material genético, certo? Ribossomos para quê, gente? Para a produção de proteína necessária para a célula. Já nas células eucarióticas, a célula ela possui muito mais organelas, certo? Especializada para a produção de quê? De material necessário para quem? Para a célula, né? As células, levando em consideração que os organismos eucarióticos são organismos bem maiores, né? São multicelulares. E por eles serem multicelulares, eles precisam de obtenção maior de energia, né? Então, em citoplasma de células eucarióticas, a gente pode encontrar o quê? O material genético é separado da membrana, né? É separado por uma membrana nuclear, ou seja, o material genético, o DNA dos organismos eucarióticos, ele está delimitado por uma membrana nuclear chamada carioteca, certo? E essa carioteca, ela possui poros, né, que permite o contato com o citosol, com o citoplasma, né? A gente também possui o quê? Retículo endoplasmático. Esse retículo endoplasmático ele pode ser dividido em duas formas, o liso e o rugoso. Possuímos o ribossomos, né, que é produção de proteína, complexo de Golgi, que é empacotamento e produção de substância que desintoxica o organismo, lisossomos, peroxomos, mitocôndria com respiração celular, cloroplasto, que está envolvido com relação a organismos fotossintetizantes, né, que a gente tem a clorofila, um tipo de cloroplasto é a clorofila, que capta, né, energia solar e ajuda no processo de fotossíntese. E o vacúolo, certo? Então, em células procarióticas, a gente possui o quê? Moléculas de DNA aderida ao mesossomo, certo? Possui ribossomos, que é o quê? É função de produção de proteína e também em células procarióticas existem plasmídios. Plasmídios são pequenos fragmentos de DNA e esses plasmídios eles são fundamentais de importância para algumas bactérias, principalmente aquelas que causam infecção, certo? Esses plasmídios, gente, que eles são um material que eles têm é um material de DNA e eles captam algumas informações. Por um exemplo, se uma bactéria causa infecção, porque nem todas são infecciosas, né? Causa infecção, vamos supor, uma infestação em uma pessoa causando infecção, certo? Essa pessoa vai tomar antibiótico, vai se tratar para tentar se curar, certo? Então, as bactérias remanescentes que vão ficar ali
sobrar, elas vão guardar uma identidade, né? Ela vai, daquele remédio, se tornando o quê? Um pouquinho mais resistente, certo? Aquele antibiótico. Então, esses plasmídios, eles têm função de não vou dizer mutagênica, mas de guardar informações de e passar para os seus descendentes de antibióticos, certo? Então, nas organelas, a gente pode dividir em organelas membranosas e organelas não membranosas. A gente vai falar um pouquinho de organelas membranosas. As organelas não membranosas vai ficar para a próxima aula, ok, galerinha? Então, são organelas que são derivados da membrana plasmática. A gente falar sobre essas organelas, a gente vai começar falando sobre o retículo endoplasmático. Esse retículo endoplasmático a gente pode abreviar chamando RE, certo? Eles são os canais de bolsas que se estendem por todo o citoplasma. Ele pode se fundir à carioteca e pode até chegar à membrana plasmática. Esses retículos endoplasmáticos, eles podem ser divididos em duas formas, certo? O retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. Aqui na figurinha a gente vê, aqui, bem nessa parte lilás, roxa, sei lá que cor é essa, essa parte mais escura é o núcleo, né? E no núcleo, pregada a carioteca do núcleo, né? A gente tem a gente começa a ver o retículo endoplasmático. O rugoso, que é o mais escuro, e o liso, mais claro. Por que ele é rugoso? Porque aderidos ao retículo endoplasmático, a gente vai ter o que aderido dele? Uma porção muito grande de ribossomos. E esses ribossomos, obviamente, como já dito, eles têm função de quê? De produção de proteína, certo? Então, eles vão fazer, aqui vai ter uma alta produção de proteína nessa parte do retículo endoplasmático rugoso, e essas proteínas essa produção de proteína serve para é formada tanto para dentro da célula como para fora, certo? Então essas proteínas elas vão formar o quê? Mucos, certo? Enzimas digestivas e e enzimas pancreáticas, elas são produzidas dentro das células, elas vão ser elas vão ser empacotadas, certo? E vão ser transferidas para o meio externo, ok? A gente vai falar também sobre o retículo endoplasmático liso. Quem são os retículos endoplasmáticos lisos? Obviamente, é aquele que não possui ribossomos. Por não possuir ribossomos, eles não vão fazer, não tem função de produção de proteína. A sua superfície ela é delgada, ela possui um formato diferente do retículo endoplasmático rugoso, então ela tem a função de síntese de proteína, certo? Então, síntese não tem função de síntese de proteína, então ela faz a função de síntese de lipídio. Exemplo, os fosfolipídios, que é necessário para a membrana, certo? Esteroides, colesterol, compostos que formam a célula, né, que estão aderidos à célula também. Também tem função de contração muscular, como acúmulos de íons cálcio no músculo esquelético, certo? Aqui está escrito errado, faltou o A, certo? Uma observação. Liberação de glicose, exemplo, a pessoa está precisando de energia, então lá no fígado tem um acumulado de glicogênio, né? Então o retículo endoplasmático vai quebrar esse glicogênio, que é uma reserva energética que se encontra no fígado, em várias outras pequenas moléculas, formando a glicose e liberando para o nosso organismo para que ele tenha energia. O retículo endoplasmático líquido também tem função de desintoxicação. Por um exemplo, a gente sempre está em contato com pesticida, corante, álcools ou remédios. Então, ele tem a função de que de desintoxicar o nosso corpo, certo? Para que a gente consiga, obviamente, não ter prejuízos nele. Falando de retículo endoplasmático, a gente vai falar sobre complexo de Golgi, certo?
O complexo de Golgi, ele é formado por uma bolsas achatadas e vesículas certo? Que secreta substâncias, certo? Ele se encontra perto, bem próximo ao retículo endoplasmático, certo? E a membrana plasmática. Ele tem função de que ele pega as proteínas que foi produzida pelo retículo endoplasmático rugoso, empacota em suas vesículas e transporta para o meio extracelular, fora da célula. Lembra que o retículo endoplasmático ele tem a função de produção de proteína tanto para dentro da célula como para fora da célula. Por eles ficarem muito pertinho um do outro, o complexo de Golgi pega essas proteínas, empacota essas proteínas que o retículo endoplasmático rugoso produziu, certo? Coloca em suas vesículas transportadoras e libera para o meio extracelular em forma de muco, enzimas digestivas, enzimas pancreáticas, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os lisossomos que também se encontram dentro das células. Os lisossomos, eles são de origem do complexo de Golgi, certo? São originados no complexo de Golgi. Ele possui enzimas digestivas, é de fundamental importância para a célula. Por quê? Porque essa enzima digestiva, ela pode fazer a heterofagia. O que é heterofagia? É pegar material, certo? Extracelular, certo? E fazer essa digestão dessa matéria orgânica. E como é que esse material extracelular vai entrar dentro da célula? Através de fagocitose, a célula incorpora matéria orgânica. O lisossomos, ele entra em contato com esse fagossomo, certo? E lá eles conseguem fazer um vacúolo digestivo, onde as moléculas orgânicas interessantes para a célula vai atravessar essa molécula e o que não for interessante vai continuar nesse vacúolo digestivo, que vai ser liberado para o meio extracelular através de exocitose, certo? Então aqui a gente tem um exemplo na figurinha bem direitinho de como isso acontece, ó, de uma fagocitose. A gente tem aqui uma molécula que vai fazer a fagocitose de uma matéria orgânica, certo? Aqui a gente tem o fagossomos. Do ladinho aqui a gente tem uma molécula de lisossomos com enzimas digestivas que vai entrar em contato com esse fagossomos, certo? Vai digerir o que está dentro, né? Obviamente, se tem uma enzima digestiva, ela vai fazer a digestão dessa molécula, certo? O que for interessante para a célula vai atravessar a parede, né, desse fagossomos, e o que não for vai ser liberado através de exocitose. Lembrando não, adicionando ao conhecimento, o lisossomos, ele também é muito importante para a célula, porque ele também consegue fazer autofagia. O que é autofagia? Autofagia é a própria célula, ela se decompor, certo? O lisossomos, decompor, digerir partes das células. Isso é importante porque é de fundamental importância, por quê? Porque serve para a renovação de células, certo? Digestão de componentes celulares. Isso é importantíssimo para a célula e para alguns organismos como anfíbios, certo? Os anfíbios, no processo de crescimento deles, eles fazem muito autofagia, que é o quê? A perda do rabo, né, do rabinho, do girino, nada mais é do que esse processo de autofagia, onde esse rabo vai ser o quê? Vai ser consumido para a produção de energia para o organismo, onde ele vai passar do processo de transição de meio ambiente somente aquático para o meio terrestre também, onde ele vai ficar nesse ambiente anfíbio, né? Esses dois ambientes, terrestre e aquático. Também temos moléculas de peroxomos. Essas moléculas de peroxomos, elas são bem semelhantes à molécula de água ou à molécula de lisossomos. Eles fazem decomposição de moléculas orgânicas, certo? Neutralizam
substâncias tóxicas e oxidam ácidos graxos e aminoácidos para a produção de energia para a célula. Esse peroxisoma, gente, ele também se degrada, certo? E o processo de degradação desse peroxisoma a gente chama de catalase, onde ele vai liberar o quê? Oxigênio para fora, certo? Da célula. Também temos os vacúolos, certo? E esses vacúolos contráteis, eles são de fundamental importância para quem? Células vegetais e protozoários. Por quê? Porque esses organismos, eles precisam de regulação osmótica. Lembra da aula passada, né? O que é osmose. Então, tem fundamental importância para quê? Regulação osmótica, equilíbrio osmótico dentro da célula e digestão intracelular, certo? Exemplo, se uma célula ela perde muita água, esse vacúolo ele pode liberar para o citosol a água para poder fazer o equilíbrio osmótico, certo? Já em protozoários, ele é tido como um vacúolo contrátil. Por quê? Porque esse organismo protozoário ele tende a reter água. Se ele não liberar essa água através desse vacúolo, a célula pode o quê? Romper, né? Então, ele tem a função de expelir a água para o meio externo, equilibrando a osmose do indivíduo. Aqui a gente vai parar sobre. A gente acabou de falar de todas as organelas membranosas, né? E na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre organelas não membranosas, que ela não é produzida, ela não tem finalidade da membrana plasmática, certo, gente? Então, acaba a aula por aqui, beijinhos e até a próxima.